Oi, tudo bem com você? Nessa aula nós vamos fazer o gráfico da função de segundo grau, quer dizer, a parábola, tá bom? Vamos começar, gente. Eu sou Vinícius, professor de Física e Matemática. E se você está chegando agora no canal, por favor, se inscreva e dê o seu joinha. Vamos lá, vamos começar a ver o que é esse lance de parábola e gráfico aí. Ó, a função quadrática é essa daqui, certo? Nós já vimos nas aulas anteriores, ax² mais bx mais c. O gráfico dessa função é sempre o mesmo tipo, ou seja, o gráfico da quadrática é uma parábola, sempre. Ou ela é assim, quando o a, que é o coeficiente do termo quadrático, é positivo, ou ela é assim, quando o coeficiente do termo quadrático a é negativo, certo? Então, aqui, ó, deixa eu deixar bem claro, essa aqui é chamada concavidade para cima. Ela está feliz, tá certo? Quando o a é maior que zero. E aqui é concavidade para baixo, quando o a é menor que zero. Então, a primeira coisa que você já consegue saber do gráfico é, dependendo do valor numérico do a, o sinal, na verdade, você já vai saber se o gráfico vai ser assim, concavidade para cima ou concavidade para baixo. Ok. Sempre. Não tem alternativa, não tem como virar isso daí, tá? Ou é para cima, feliz, ou é para baixo, triste. Agora, veja só. No caso de você ter o coeficiente do termo quadrático positivo, aquela parábola feliz ela pode estar em relação ao eixo x de três maneiras distintas. Ó. Primeiro, ela pode cortar o eixo x, o eixo das abscissas, em dois pontos, tá? Nós vamos saber o que é isso já já. Ou ela intercepta apenas em um ponto, certo? E também nós vamos identificar quando isso acontece. Ou ela não encosta no eixo da abscissa, certo? Ela não intercepta o eixo da abscissa. São três situações distintas, olha lá, para o a maior que zero. Para o a menor que zero, a concavidade é para baixo, mas você também pode ter as mesmas três situações. Olha lá, concavidade para baixo interceptando os dois pontos do eixo da abscissa, concavidade para baixo interceptando apenas um ponto, e concavidade para baixo não interceptando nenhum ponto. Como que eu faço para distinguir essas situações? Pelo delta. Se o delta é maior que zero, eu tenho a interceptação nas abscissas em dois pontos. Claro, porque tem duas raízes, x1 e x2, né? As raízes é quando y é igual a zero, e y é igual a zero é quando corta o eixo x. Aqui, ó, delta igual a zero significa que eu tenho duas raízes iguais. Se são duas raízes iguais, elas vão ter o que? A mesma abscissa, ou seja, o mesmo valor de x. Então, só vai interceptar em um ponto. E quando delta é menor que zero, eu não tenho raízes reais. Se eu não tenho raízes reais, não vai interceptar a parábola em nenhum ponto da abscissa, do eixo x, tá certo? Ok. E essas raízes, onde elas estão então representadas quando a gente vai pensar no gráfico? Nessa situação aqui, ó, com a concavidade para cima, tá aqui, ó. A x1 é o primeiro ponto que intercepta o eixo x e ele é o menor, tá? E o x2 está aqui, ó. É o outro ponto onde intercepta o eixo x, que é o maior que x1, tá bom? Na situação de concavidade para baixo, nós temos o mesmo raciocínio, certo? Então, nós temos uma raiz x1 e uma raiz x2 aqui, ambas interceptando o eixo x. Claro que nessa situação que nós estamos vendo agora, o a é, ou melhor, o delta é maior que zero, certo? Quando o delta é maior que zero, eu sempre terei duas raízes reais e distintas. Então, é por isso que você vai ter dois pontos interceptando o eixo x. Aqui, ó, eu só tenho um ponto, que é o x1 igual a x2. Na mesma situação, concavidade para baixo, x1 igual a x2, um ponto. Ou seja, quando eu tenho duas raízes reais, é quando meu delta é igual a zero, certo? Delta é igual a zero. Então, nós vimos na aula passada a fórmula de Bhaskara, né? Que as consequências de cada delta determinavam como que as raízes seriam, certo? No nosso contexto agora, as raízes são os pontos onde interceptam o eixo x. E quando o delta é menor que zero, ó, nós vamos ter essas duas situações aqui,
certo? Ou seja, ela não encosta, não intercepta, não corta o eixo y. Delta menor que zero. Então eu não tenho raízes reais. Se eu não tenho raízes reais, eu não vou interceptar o eixo x. Simples assim, tá certo? Então, sabendo o delta, você sabe as posições da parábola em relação ao eixo x, tá bom? Vamos lá. E o tal do termo independente c, o que ele significa, né? Olha, considera aqui primeiro a nossa função do segundo grau, ax² mais bx mais c. Se eu assumir o valor x igual a zero, olha o que acontece. Eu vou substituir o valor de x igual a zero na expressão da função quadrática. Vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Tudo que é vezes zero é zero, só sobra o c. Então, quando x é igual a zero, ou seja, eu estou em cima do eixo y, tá? No eixo das ordenadas, o c tem um papel importante. Quer ver, ó? O ponto está aqui e ele faz isso aqui, ó. Ele é o ponto que intercepta o eixo y. C é a ordenada do ponto que intercepta o eixo y. Lembrando que quando você tem um ponto, você tem a coordenada x e a coordenada y. A coordenada x é chamada de abscissa do ponto. E a coordenada y é chamada a ordenada do ponto. Então, o C nada mais é do que o ponto onde corta o eixo y, porque x é igual a zero. Muito bem. E olha só, tem o vértice também, tá? O que é o vértice de uma parábola? Esse pontinho aí, ó. É o ponto que divide a parábola no meio, certo? É o ponto que divide a parábola no meio. A parte mais baixa da parábola, no caso da concavidade para cima. Esse cara tem o nome de ponto de mínimo, no caso da concavidade para cima. Então, ó, o vértice é um ponto onde eu posso dividir a parábola ao meio quando eu passo uma linha divisora aí, que é essa linha tracejada, tá bom? Que é o eixo da parábola, chamado eixo da parábola. A mesma coisa vale para a concavidade para baixo. Nesse caso, nós temos o quê? O ponto que é o vértice é o ponto mais alto da parábola. É o ponto de máximo, certo? E o conceito de divisão da parábola em duas partes iguais, à direita e à esquerda, se mantém, certo? Quer dizer, o vértice é um ponto onde eu passo esse eixo, chamado eixo da parábola, que é essa linha tracejada representada na figura, e divide a parábola em dois pontos iguais, certo? Sendo o vértice um ponto, ele tem coordenadas x e y, ele tem a sua abscissa e a sua ordenada. A expressão matemática para isso são essas daqui, ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Numa aula mais para frente, eu vou mostrar a dedução dessas expressões matemáticas, tá? Mas, por enquanto, assuma isso como verdadeiro, memorize e entenda que isso são as coordenadas x e y do vértice, tá bom? Então, essa é outra característica da parábola. Ela tem um vértice, ou é um ponto de mínimo, no caso da concavidade para cima, aqui é o ponto mais baixo que tem, para baixo não tem mais nada, e eu tenho um ponto de máximo, que é quando a concavidade é para baixo, tá certo? Então, quem que admite ponto de mínimo? A parábola cujo A é positivo, o coeficiente do termo quadrático A é positivo. E qual é a parábola que admite ponto de máximo? É aquela cujo coeficiente do termo quadrático A é menor do que zero, negativo, tá certo? Muito bem. Olha, como é que a gente faz para construir o gráfico da função do segundo grau, construir a parábola? Tem uma receitinha aqui, ó, que a gente pode seguir, que é infalível, não tem erro, tá? Ó, primeira coisa, vamos obter as raízes. Claro, tem que ver se vai ter. Quais as situações que vão ter raízes? Quando você tem o delta maior que zero, certo? Quando isso fornece duas raízes reais e distintas, e quando o delta é igual a zero, que no caso as duas raízes são iguais, tá? Você pode usar Bhaskara ou os métodos apresentados na aula 2 anterior. Então, se você não assistiu a aula 2, clica aí no card, que está aqui no seu canto superior direito, se você quiser assistir aquelas aulas de como obter
as raízes através de outros métodos alternativos além da Bhaskara. Achou as raízes? Você identifica a concavidade pelo coeficiente A, certo? Então, o A sendo positivo, concavidade para cima, a parábola está feliz. O A sendo negativo, a concavidade é para baixo, a parábola está triste. Identifique o coeficiente independente C. É aquele cara que vai cortar o eixo Y, certo? E obtenha as coordenadas do vértice. Tá aqui, ó. Então, x do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é menos delta sobre 4a. E, finalmente, você desenha a parábola passando por todos esses pontos. É claro que, manualmente, às vezes fica meio tortinha, mas não importa, certo? Desde que você entenda que a parábola tem duas formas bem definidas, para cima ou para baixo, você consegue fazer uma figura relativamente boa, passando por esses pontos e tá tudo bem, certo? Ninguém vai te xingar por causa disso. Vamos lá, vamos dar dois exemplos aqui, ó. Exemplo 1. Eu quero construir o gráfico desta parábola, tá certo? Então, ó, x² menos 3x menos 4. Aqui, ó, eu passei aqui uma imagem de papel milimetrado já marcando o quê? Os dois eixos x e y e algumas unidades desse eixo para que nós possamos fazer a representação dos pontos necessários para construir a parábola. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo é o quê? Achar as raízes. Então, vamos achar as raízes. Bom, o A é igual a 1, o B é igual a menos 3 e o C é igual a menos 4. Vamos calcular o delta. Delta é igual a b² menos 4ac, certo? Então vai ficar 9. Vamos escrever explicitamente aqui, né? Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Muito bem. Então o delta será 9 mais 16 igual a 25. Opa! Delta é maior que zero. Isso significa então que nós teremos duas raízes reais e distintas. Vamos achar essas raízes. X igual menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Ok, vamos lá. Menos b é 3, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes o a é 1, então 2. Então, ó, nós teremos uma raiz x1, que é 3 menos 5 menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. E teremos outra raiz x2, que será 3 mais 5, 8 sobre 2 igual a 4. Pronto, então já podemos representar essas raízes. Olha lá, a raiz menos 1 e a raiz 4. São os dois pontos onde interceptam o eixo x. Tá bom. A segunda etapa, o que era? Você verificar a concavidade. Bom, o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, concavidade para cima. Então, você já sabe que a parábola vai ter essa forma aqui, ó. Ela vai estar sorrindo, certo? Muito bem. Então, guarda essa informação que nós vamos utilizá-la. 3. Vamos ver onde intercepta o eixo Y. Bom, o C é igual a menos 4. Se o C é igual a menos 4, é onde intercepta o eixo Y. Está aqui, ó. Olha lá, menos 4. Certo? Colocamos no eixo. Parte mais simples. E vamos agora obter o quê? O vértice. O x do vértice será menos b sobre 2a. Isso é... Bom, o b é menos 3. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes o a. O a é 1. Isso aqui vai dar 3 sobre 2, que é 1,5. Tá? O y do vértice será menos delta sobre 4a. Então, você vê que vai ter que dar uma memorizada nessas expressões. Porém, sempre que você for fazer os exercícios, minha sugestão é: tenha essas fórmulas na tua frente e quando você precisar usá-las, reescreva essas fórmulas.
Aí você vai chegar um momento que você vai memorizar isso, você nunca mais vai esquecer, tá bom? Então vamos lá, menos o delta é 25, opa, 25, tá aqui. Então é menos 25, 4A, o A é 1, 4. Isso aqui é menos 6,25. Então tá. Então olha só, a gente marca o eixo, marca a abscissa 1,5, marca a ordenada, que é 6 menos 6,25, e essas duas retinhas tracejadas aí é onde cruzam e marcam o ponto. Aqui, ó, esse é o vértice, tá certo? Com isso já é possível nós construirmos a parábola, tá certo? Então, ó, como é que nós vamos fazer? Aí você começa pelo ponto que você quiser. Eu vou começar por esse aqui, ó. Você vai devagarzinho aqui, ó, passando um tracejadinho, ó. E vai indo, pronto. Ó, pronto, já representamos a parábola. Tá aí, ó. Tá aí. Essa é a parábola, certo? Opa, volta. Essa é a parábola, tá? Acabou, fizemos o gráfico. Então o que foi necessário aí? Duas raízes, uma interceptação do eixo Y, que é o C, e o vértice. Com isso você já tem uma noção de como construir a parábola. Depois nós vamos discutir a questão das propriedades do eixo de simetria, tá? O eixo de simetria nada mais é que esse eixo tracejado aqui, ó. Eu vou até marcar ele de vermelhinho agora, ó. Que divide a parábola ao meio. Então ele tem algumas propriedades bastante interessantes que nós vamos explorar numa outra aula, tá certo? Bom, vamos voltar, vamos avançar. Agora eu quero construir o gráfico desta função aqui, ó, desta. Bom, vamos lá. Primeiro passo de novo. Achar as raízes. Vamos achar as raízes. Vamos achar as raízes. Então, o A é igual a 1, o B é igual a 6, e olha só, o C não está aparecendo. Se o C não aparece, ele tem um valor bem distinto. 0, certo? 0. Então, vamos lá. Delta é igual a B quadrado menos 4AC. Vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 0. Tchau para essa parte aqui, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, vai ficar 6 ao quadrado, 36. Muito bem. Então, quem que é x? Quem que são as raízes, né? Usa a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Será menos b, b é menos 6, sobre, menos b é menos 6, mais ou menos 6, sobre 2 vezes a2. Teremos menos 6 dá menos 12, sobre 2 menos 6. Teremos menos 6 mais 6, 0 sobre 2 é 0. Lembrando que quando C é igual a 0, nós podemos fazer aquela técnica de fatoração, né? Na aula 2. Então, x² mais 6x igual a 0. Então, aqui foi feito Bhaskara, mas ó, se você colocar em evidência o x, vai ficar x mais 6 igual a 0. Daqui sai que o x é igual a 0 ou x igual a menos 6, que eu acho bem mais rápido do que fazer Bhaskara, certo? Agora vocês têm duas possibilidades para encontrar as raízes. Então as raízes estão aqui, ó lá, menos 6 e 0. O interessante também agora, olha só que coisa bacana, né? Bom, antes de mais nada, o A é igual a 1 com cavidade para cima. Então você já sabe que vai ser uma parábola feliz. O C é igual a 0. Olha que interessante. Se o C é igual a 0, tá lá, já está representado. O termo independente ser igual a 0 significa que ele mesmo é uma raiz. Isso é interessante. No sentido de que é um ponto que intercepta o eixo y igual a 0. Ou seja, se y é igual a 0, é uma raiz. Eu corto o eixo x, né? Então, quando C é igual a 0, você já sabe, uma das raízes vai estar na origem, ou seja, onde intercepta o eixo x com o eixo y. Muito bem. E olha só, vamos achar o que? O vértice. Então, x do vértice é menos b sobre 2a. Quem que é b? 6, então vai ficar menos 6 sobre 2 vezes 1. Menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. Muito bem, achamos o x do vértice. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a.
Então, o delta neste caso, cadê? É 36, então vai ficar menos 36 sobre 4 igual a menos 9. Olha lá. Então, o vértice está bem aqui, certo? Olha lá. O x do vértice é menos 3. Lembrando que esse eixo vai dividir a parábola em duas partes, né? Esse eixo E, nós teremos o quê? Esse eixo pegando a ordenada do vértice. Olha, nesse caso é só juntar, ó. Né? Acabou. Vai. E pronto. Não tá perfeito, não tá lindo, mas tá mais do que compreensível. Tem demais aí. Então é isso, pessoal. 2 exemplos de construção de gráficos de função do segundo grau. Nas próximas aulas nós iremos continuar fazendo mais alguns exemplos de construção de gráfico e falaremos também da propriedade do eixo de simetria, que é esse eixo perpendicular ao eixo x que passa pelo vértice, tá bom? É isso. Se você gostou, se você aprendeu algo hoje, deixa seu joinha, larga seu joinha aí, se inscreva no canal para que você sempre receba notificações de tudo que a gente posta aqui de aulas de física e matemática. Falou, um abraço, valeu!